E olha, falando em tranquilidade, a gente, como eu estou falando o tempo todo aqui, a gente realmente está querendo que você fique em paz, que você fique sereno. E a gente entende que é importante viver muito na espiritualidade nesse momento, né? Mas aí vem a pergunta, como? Porque as igrejas estão fechadas, como é que a gente faz? E a gente está cercado de tantas notícias ruins. É possível. E ele vem para cá para trazer essas boas novas para a gente. A fé, ela nos une, ela nos fortalece e é com muita alegria que eu estou ao lado do cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Muito boa tarde, uma alegria recebê-lo mais uma vez, Dom Odilo. Obrigado, é um prazer também. Obrigado pelo convite. E as pessoas em casa com certeza também estão ansiosas por esse momento, por essa palavra, porque a gente às vezes fica atordoado com tanta coisa acontecendo, né? Ainda mais retidos em casa, né? Eu posso imaginar uma família num apartamento, com crianças, às vezes até um doente, espaço reduzido o dia todo, o tempo todo. É muito fácil cair no estresse, no esgotamento, então precisa programar-se, organizar-se para que isso não aconteça. Eu tenho repetido por aí que esta situação nos dá também a oportunidade de redescobrir coisas que talvez tínhamos esquecido ou deixado de lado. Por exemplo, o prazer, a alegria de estar juntos, né? Redescobrir o encanto das crianças que descobrem a vida, que começam a falar, que começam a contar coisas, ou redescobrir histórias da vida, da família, contar, sentar juntos, fazer a memória, né? Ou ler um bom livro e assim por diante. Mas é claro, nós estamos também convidando as pessoas que têm fé, nós convidamos os católicos, por exemplo, a que acompanhem também a vida da igreja nesse tempo, porque sentir-se parte da igreja, sentir-se parte da comunidade de fé, isso fortalece, faz a gente se sentir muito menos sós e sentir-se fortes também com a companhia, mesmo ausente, mas a certeza da companhia espiritual, da companhia na fé, na comunidade de fé de tantas pessoas. Então, rezar, reservar uns bons momentos para a oração pessoal e mesmo em família, participar de alguma das celebrações que são transmitidas em abundância pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, ler um bom livro, ler os evangelhos. Nesse tempo pascal, estou sugerindo ler a parte dos 4 evangelhos, parte final, que trata da ressurreição de Jesus, dos testemunhos da ressurreição de Jesus. É uma sugestão que pode também alimentar a fé, ajudar a redescobrir aquilo em que cremos, né? E tem muitas possibilidades, portanto, de a gente evitar, digamos assim, cair no estresse, na tensão, né, da monotonia do dia a dia. Perfeito. Gostei muito do senhor lembrar que a gente precisa estar acompanhado, e a gente está acompanhado o tempo todo por Deus, obviamente, mas como igreja, mesmo que distante, quando a gente acompanha a celebração, né? Esse é um momento de união. Então, até falar em casa isso, eu acho que é importante, enquanto está sendo transmitida uma missa, da mesma forma que você está ali assistindo e participando, outras e tantas outras famílias também estão no mesmo momento, quer dizer, então estamos juntos de alguma forma, né? Isso Sem é dúvida. muito importante. E aí, é uma reflexão que também eu tenho compartilhado, lembrando o que é de fato a igreja, né? A igreja é formada por essa comunidade de fé, esperança e caridade, reunida em nome de Deus, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reunida com Jesus Cristo, que está sempre presente, está sempre com a igreja. De modo que, quando nós estamos reunidos em nome, né, da nossa fé, em nome da igreja, com a igreja, primeiro a gente não está sozinhos, estamos em ótima companhia. E depois, quanta gente conosco, ninguém precisa se sentir isolado, sozinho, né? Na comunidade da igreja, não só os próximos, os que estão próximos,
podem se sentir unidos, mas também nós nos sentimos unidos com toda a comunidade da igreja, porque como nós professamos no Creio em Deus Pai, nós cremos na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunidade daqueles que já estão junto com Deus. Os que estão junto com Deus, que nós conheçamos ou não conheçamos, são os santos, mas também os santos são os batizados, todos chamados a ser santos. Então, a comunhão dos santos significa aquela comunidade de todos aqueles que creem, têm a mesma fé. Quem do passado, quem do presente, todos estamos unidos numa comunidade, numa família, numa comunhão. Creio na comunhão dos santos, portanto, nos faz perceber que a gente está envolvido, enfim, mergulhado numa grande companhia de gente muito boa, de gente grande. Aliás, posso dar mais uma pedida? Aproveite ler a vida de um santo nesse tempo. Tem algum livro bom aí da vida de algum santo? Seu santo padroeiro, de repente, santo da sua devoção. Pegue um livro, leia. Isso vai lhe ajudar também. Olha lá. Bom a gente repensar em tudo isso, né? Eu lembrei agora, no sábado passado, eu liguei para uma querida, até a fundadora do Amor Exigente, Dona Mara, e eu perguntei para ela como está lidando com tudo isso, a senhora está sozinha? Ela falou, mas eu estou tão bem, porque eu estou lendo todos os evangelhos, conhecendo mais profundamente a mensagem de Jesus, e eu estou me sentindo muito acompanhada, isso foi muito bom. Enquanto o senhor falava, eu pensava, isso é uma decisão, Dom Odilo? Porque talvez tenha alguém que não esteja experimentando essa presença doce de Jesus, a presença de Deus. Ela pode decidir e passar a experimentar isso? Como é que é? A experiência da fé, naturalmente, que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Porém, Deus dá a fé a quem pede. Jesus falou que é o melhor dos dons, é o mais importante dos dons, que Deus não nega a ninguém que a peça. Então, quem não tem fé, peça fé. E que gostaria de ter, digamos, essa experiência de Deus, de Jesus Cristo presente entre nós, peça com fervor, né? E Deus não vai negar, isso faz parte justamente da nossa experiência religiosa. Não é simplesmente porque eu quero, eu induzo porque eu quero, não. É um dom que vem do alto, que a gente deve pedir e acolher, e, claro, esse dom nos capacita depois para esta contemplação, esta percepção da presença de Deus no meio de nós. Nesses dias que nós estamos lendo os testemunhos da ressurreição de Jesus, o tempo pascal, as aparições, as manifestações de Jesus ressuscitado aos apóstolos, ali temos claramente justamente essa percepção da realidade de Jesus presente a partir da fé. Que os apóstolos, quando encontram Jesus, primeiro não o reconhecem, porque já depois da ressurreição, Jesus não é mais reconhecível a partir, digamos, da dimensão física. Depois da morte e ressurreição, Jesus está transfigurado na vida sobrenatural, está glorificado e, portanto, não está mais na dimensão, digamos, natural em que nós vivemos. Então, os apóstolos não o reconhecem pelo aspecto natural, né? Segundo, acham até que é um fantasma. Mas quando ouvem a palavra de Jesus, aí cai na conta, mas é Ele, é Ele mesmo. E Jesus então os tranquiliza, a paz esteja com vocês, Por que vocês estão tão perturbados? A paz esteja com vocês. E eles então se tranquilizam e serenizam, E aí experimentam justamente essa presença do Senhor ressuscitado no meio deles e vira uma grande alegria. Claramente os relatos das aparições sempre começam por aí. Primeiro, o susto, não reconhecem. Segundo, ouvem a palavra, reconhecem. Terceiro, a alegria e a paz. Portanto, estas experiências pascais, elas sim são possíveis e são um dom que Deus não nega a ninguém se a gente pede.
Então vamos pedir, porque muitas vezes com tantas informações a gente deixa a nossa fé ficar abaladinha. Vamos pedir a Deus para reforçar isso em nós, né? Que a gente possa experimentar essa comunhão, para experimentar essa paz que o Dom Odilo acaba de falar para a gente. Em relação à missa, a gente vai ter uma missa que o Dom Odilo vai presidir às 3h, celebrar às 3h. Aqui então, pela Rede Vida. Aqui pela Rede Vida. Aliás, aqui ao lado, né? Que vai ser direto aqui da capela da Rede Vida. E daqui a pouquinho, como é que vai ser essa missa, Dom Odilo? Será a missa do dia. Hoje é sexta-feira, na semana da Páscoa, né? Na 8ª da Páscoa. E a gente vai celebrar a missa normalmente e ler justamente os textos que estão previstos para hoje, né? Já antecipando, nós temos a primeira leitura, a pregação de São Pedro à multidão depois de Pentecostes, onde São Pedro claramente dá o testemunho de Jesus ressuscitado. E não só diante do povo, está dando testemunho diante das autoridades no tribunal, porque a essas alturas ele já foi preso, né? E o Evangelho nos apresenta o encontro de Jesus com os apóstolos que tinham voltado para Galiléia, ao lago de Tiberíades, onde Jesus os tinha chamado pela primeira vez. Voltaram a pescar. E lá Jesus volta a encontrá-los e chamá-los. Aí eles têm a experiência do ressuscitado de uma forma bonita, extraordinária. Isso traz para a gente esperança, né? E nesse tempinho que a gente ainda tem, o programa está chegando ao fim, eu queria que o senhor deixasse para a gente uma bênção e, antes dela, uma palavra de esperança para cada um que está em casa. Pois não, eu acho que nesse tempo, algumas questões são fortes e a gente deve levar bastante em conta. Primeiro, cuidado. E aí, cuidar uns dos outros, cuidar de si e cuidar dos outros. Cuidar do quê? Da saúde, da vida, né? Cuidar daqueles que são os maiores bens que nós temos, né? E é claro, na família, os pais, os maiores bens para eles também são os filhos, né? A família, enfim, viver o bem da família, do amor recíproco na família. Segundo, alimentar sim a esperança. Alimentar a esperança. Nós vamos passar por isso. Então, não é a primeira experiência que a humanidade faz de uma pandemia, antigamente chamava peste, né? É isso mesmo, não se tinham os recursos da medicina, da ciência para conhecer essas pestes, mas eram em geral infecções virais ou de bactérias, mas mais do que tudo virais, eram viroses como esta e matavam muita gente. Nós estamos com uma destas pandemias agora, mas isso vai passar na medida em que nós conseguirmos, primeiro, nos cuidar, segundo, conseguirmos reagir, isto é, vamos encontrar uma vacina. Tem muita gente pesquisando para encontrar a vacina para a prevenção. E a medicina, isto é, o medicamento para poder curar os que ficaram doentes, para que não morram ou sofram menos, né, com a febre que este vírus traz e assim por diante, e as dificuldades respiratórias. Então, vamos cuidar, segundo, manter viva a esperança, vamos continuar, portanto, também a nos preparar para o momento de sairmos desta e retomar a vida, e a vida continua com as lições aprendidas, né? Isso é importante. Mas esse tempo está nos ensinando uma porção de coisas que a gente tinha esquecido, que a gente não deve esquecer depois. Então, que a gente não esqueça. Eu vou deixar a palavra final do programa para o Dom Odilo. Quero agradecer a você, a audiência, o carinho e a amizade. Deus te abençoe, um final de semana maravilhoso e até segunda-feira, Dom Odilo. Pois não, que Deus abençoe a todos vocês e os guarde no seu amor. Acompanhamos vocês todos também com a nossa preocupação, com a nossa oração e a nossa bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.